Boa noite, Diniz. No sábado, após o jogo contra o Flamengo, você focou muito na parte psicológica. Como você trabalhou isso e como você enxergou isso no seu time hoje, numa semana até com peculiaridades? Jogo adiado, muita chuva hoje no primeiro tempo. Como você viu? Eu acho que o time foi bem emocionalmente hoje, não teve susto. Partida difícil, que é um time que é muito bem organizado, tem um excelente treinador, um cara que tem tudo para despontar aí rapidamente no futebol, o Júnior Rocha. Lá a gente teve muita dificuldade para jogar, tinha o campo, que era um adversário forte lá em Lucas do Rio Verde. E hoje, com a chuva, o campo passou a também ser um grande adversário. Então, se a chuva não para, a gente ia ter ainda mais dificuldade para jogar. A chuva deu uma trégua e quando a gente inaugurou o marcador, o jogo ficou mais fácil, mais controlado, a gente teve outras chances para marcar e a gente não correu risco hoje. Não me lembro de nenhum lance que o Luverdense tenha levado perigo de gol para a gente. Então, eu acho que emocionalmente a gente se recuperou bem, que não é fácil perder do jeito que a gente perdeu para o Flamengo, mas a equipe está de parabéns, soube superar e um adversário muito bem armado. Diniz, boa noite. Boa Como noite. você mesmo disse, e os números mostram, o Luverdense finalizou uma vez só e nem foi a gol. O Fluminense não teve grandes dificuldades para se impor. O campo molhado pode ser considerado o principal obstáculo na noite de hoje? Não, eu acho que ele foi um dos obstáculos, mas o começo do jogo do Verdense tem jogadores muito rápidos, como eu disse, é um time muito bem estruturado defensivamente, muito obediente. Então a gente já ia ter alguma dificuldade no jogo por conta da organização defensiva do time deles. E com a chuva isso ficou muito mais difícil. A gente deu uma ajustada taticamente no intervalo, a gente já voltou um pouquinho melhor, o meio do campo não estava tão encharcado e quando a gente fez o gol as coisas ficaram bem mais fáceis. Falando ainda do primeiro tempo, né, aquela chuva prejudicou bastante, principalmente a área do ataque do Fluminense, que estava com bastante poças d'água. Queria que você falasse um pouco dessa dificuldade. E agora, pensando no futuro, o próximo adversário vai sair por sorteio e depois tem também o Campeonato Brasileiro. Se você já acha que esse time que jogou hoje já está pronto também para o resto da temporada? Não, acho que o time nunca está pronto, está se aprontando. A gente teve muitos desfalques no sentido, não só jogadores que se lesionaram, mas jogadores que saíram, no caso do Ibanes, do começo, a gente está há 3 meses trabalhando juntos. Muitos jogadores chegando, então o time está em constante melhora para poder acomodar todo mundo. Quanto ao jogo, a chuva em determinado momento o jogo ficou impraticável, a gente teve que sair totalmente das nossas características, mas tem que saber jogar, a gente não pode ficar reclamando do campo, que se a gente não ganha o jogo, a gente não ia ter como ficar falando só do campo, ia valer a desclassificação. Acho que a equipe soube se adaptar bem no momento de dificuldade pelo campo, então está de parabéns por isso também. Diniz aqui. Boa noite. Boa noite. Falando sobre o seu ataque, a gente sabe que o Pedro está prestes a voltar, já está em fase de transição, está treinando com o elenco. E o seu ataque hoje, formado pelo Johnny Gonzalez, o Luciano e o Everaldo, já tem 22 gols na temporada. E, além disso, também são top 3 junto com o Daniel nas assistências. 24 gols na temporada. Obrigado, Miguel. Onde encaixar o Pedro nessa volta? O Pedro vai ter que batalhar muito para voltar. É um jogador que gera muita expectativa da torcida. É um jogador que já vai chegar com a credibilidade de entrar direto. Como você vê essa volta do Pedro ao Fluminense? Também perguntar como ele está, como você tem visto o Pedro nesses treinamentos. Então, o Pedro voltar é um motivo de alegria para todo mundo. Motivo de alegria para o torcedor tricolor, para mim, para os jogadores, que ele é um menino que tem um carisma gigante. É um jogador com nível de seleção brasileira. Ele vai voltar e vai nos ajudar. Isso você pode ter certeza. E ele tá perto da volta, ele já não está tão distante, ele está indo bem já nos treinamentos, começou a treinar coletivamente com a gente. E tê-lo vai ser um grande presente. Então, depois a gente vê como é que vai armar. Isso aí é uma coisa que a gente vê depois, mas a gente está muito contente com a volta dele. Outra pergunta qualquer? Não, no treino ele está indo muito bem. Está até surpreendendo, está bem, muito bem mesmo, está muito motivado. O pessoal da fisioterapia, departamento médico e da transição fizeram um trabalho excelente com ele, está muito forte, está equilibrado, está coordenado. Agora é questão da gente não pular nenhuma etapa para ele voltar em condições plenas de suportar os jogos. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado.
Aproveitando até a pergunta dele, ele perguntou sobre o destaque no treinamento. As próximas rodadas da Copa do Brasil são nas próximas 2 semanas. Existe alguma possibilidade do Pedro estar em campo em alguma delas? E a segunda pergunta é sobre o Nino, que o Fluminense teve muitos problemas com a defesa, lesão, jogadores que saíram, e o Nino parece que se encaixou bem com o Matheus Ferraz. Se você pudesse analisar a partida do Nino, não só nessa, mas nas anteriores que ele fez. Então, o Pedro, a gente não tem uma previsão clara de quando ele vai estrear, então não quero criar expectativa, principalmente no torcedor, mas ele tem ido bem nos treinamentos, é muito precoce falar hoje quando é que ele vai voltar. Em relação ao Nino, ele foi um menino muito bem avaliado, um jogador de potencial, por isso que ele foi contratado pelo Fluminense e tem correspondido plenamente nas partidas que ele jogou. Tem um estilo que se adapta facilmente à maneira como eu gosto que a equipe jogue. Tem um cara que tem bom passe, emocionalmente, embora seja garoto, mostrou ter a cabeça muito forte para suportar, principalmente nos clássicos. Ele não sentiu, parecia um jogador veterano e hoje fez mais uma boa partida. Boa noite, Diniz. Parabéns aí pelo resultado da classificação. Você já testou o Caio Henrique ali no lugar do Ayrton, o Dodi naquela posição e hoje o Alan. Queria que você avaliasse como Alan, né? Como eles foram, se se mais de um correspondeu às suas expectativas e pode contar com eles para essa posição, e se o Ayrton já volta nas próximas rodadas. Um outro ponto seria o Ganso. Ele não vem fazendo partidas de destaque, decidindo partida. Por que não está acontecendo isso? O que está faltando para ele? Será que ele está voltando muito para marcar e está cansando? É o quê? Então, vou começar pelo Ganso. O Ganso, hoje, contra o Luverdense, o campo, para ele, dificulta imensamente. Hoje ele teve um desconforto muscular. O fato dele estar no campo hoje, ele se esforçou muito para poder estar no campo, porque ele sentiu um desconforto no domingo. No domingo, então ele era dúvida. Se fosse ontem a partida, provavelmente ele nem tinha jogado. Então ele jogou muito para nos ajudar. E o futebol é muito cíclico, né? Faz umas 3, 4 partidas atrás aí o Ganso estava em todos os jornais como destaque. Aí mudou agora, por conta das dificuldades dos jogos, sempre difícil. Ele jogou as 2 partidas diante do Flamengo, a equipe conseguiu fazer, na minha opinião, bons jogos, mas não teve assim um domínio pleno. E eu tenho certeza que o Ganso também está evoluindo. Até essas quedas que tem, essas oscilações que tem de rendimento, para mim elas são normais. Eu tenho certeza que tenho muita convicção que ele vai nos ajudar durante a temporada. E ele, como eu te disse, assim, se a gente pegar há 20 dias atrás, talvez, o Ganso estava sendo um cara que teve destaque. Nas últimas partidas o time não jogou, somente nos clássicos, de uma maneira com controle total da partida, e isso fez com que ele não se destacasse tanto, mas foi mais pelo aspecto coletivo. E hoje, e contra o Luverdense, as 2 últimas partidas, certamente o campo e a marcação do adversário dificultou muito o jogo para ele. A outra era sobre o substituto do Ayrton, né? O Ayrton, se ele volta também. Ele tem chance de voltar, mas assim, não é seguro, ele está treinando, teve uma lesão muscular. E eu acho que os 3 jogadores que jogaram na posição são muito bons jogadores. O Caio Henrique jogou, mas o Caio Henrique pode jogar ali, pode jogar na lateral, ele está muito bem na lateral. O Alan é um jogador que foi um dos últimos a chegar, ele foi pegando o jeito do time jogar. Eu acho que ele fez um jogo ótimo hoje, jogou muito bem. Já tinha entrado bem contra o Flamengo. E o Dodi, quando entrou lá em Lucas do Rio Verde, ele fez uma partida boa também. Então, analisar no clássico, como o clássico foi um jogo muito atípico, não dá para você fazer uma leitura igual do Dodi, porque o jogo de hoje tinha características muito diferentes daquela do clássico. Mas o Dodi é um jogador que tem muita qualidade técnica, um jovem que tem muito talento também. Diniz, sobre a sua maneira de jogar, você gosta, né, de jogar com a bola no pé, passes rasteiros, passe curto, e hoje no primeiro tempo o time não conseguiu fazer devido ao campo estar muito encharcado. Queria saber se você chamou os jogadores no vestiário no segundo tempo e pediu para mudar a forma de jogar, pediu para mudar a maneira de jogar. Como é que foi feita essa conversa para que no segundo tempo a equipe encontrasse o resultado? No primeiro tempo a equipe já estava impraticável, os jogadores começaram a fazer uso das bolas mais longas, principalmente em cima do Johnny, e aproximando para poder pegar a segunda bola e jogar assim no campo da Luverdense. No segundo tempo, no começo, o campo ainda estava bem encharcado, a gente fez um pouco mais uso de bola longa, o Alan acionou muitas vezes aqui o Johnny e o Gilberto em bolas diagonais. A gente fez o gol e com isso também o campo foi secando, aí o jogo ficou mais fácil de controlar.
Vinícius, boa noite. Boa noite. Você não é de fazer muitas alterações na equipe. Esse ano, por exemplo, você poupou o time praticamente todo somente em um jogo. E talvez para muitos fique a impressão de que você pudesse ter dado uma rodagem maior a alguns jogadores, testado mais algumas opções, visando os jogos mais difíceis em tese da temporada que vão começar a partir de agora. Queria saber primeiro se, de fato, é uma opção você não testar, até nos jogos demorar a fazer um pouco algumas alterações, se você prefere fazer dessa maneira até para dar mais entrosamento, para dar mais sequência, e também, em cima disso, se já há uma conversa com a diretoria para buscar reforços para esse período aí antes do Campeonato Brasileiro e sequência à Copa do Brasil. Então, alguns reforços certamente chegarão, mas quanto ao entrosamento, um time que vai jogar de uma maneira totalmente diferente do que eles estavam habituados, não tem como você ficar rodando muito. Já é difícil para um time pegar a nova sistemática de jogo, e as pessoas elas guardam muitos jogadores com prevenção de lesão. Muito provavelmente, quase que certamente, o time que menos machucou foi o Fluminense, mesmo repetindo a equipe. Então, assim, a gente tem um jeito de treinar e de controlar as cargas em treino, e a metodologia de treino favorece que os jogadores não se lesionem. Então, assim, a principal característica que as equipes usam para ficar rodando muito o time é para você prevenir lesão. Então, esse time ele lesionou menos que os outros. Então, nesse fator a gente acabou acertando muito. O fato de se a gente tivesse o outro time tão entrosado como o time titular, eu teria até rodado mais, porque eu confio nos jogadores. Mas o fato de a gente não ter tempo para ficar treinando todo mundo, a gente acaba não tendo. Se coloca um time que não é o titular e sem entrosamento, você facilita ter algum tipo de problema, e a gente poderia ficar fora do Campeonato Carioca, das fases decisivas, né? Então foi mais por conta disso. A gente não podia arriscar perder competitividade no Campeonato Carioca, que era um campeonato importante para nós também. Aqui, Diniz. Parabéns pela classificação. Obrigado. Nos últimos jogos, o Fluminense vem encontrando mais dificuldade para criar chances em comparação com os primeiros jogos do ano, lá na Taça Guanabara. Hoje, inclusive, teve, claro, o campo molhado e também, obviamente, tem os adversários que são bem diferentes. Tiveram muitos clássicos agora recentemente. Mas você acha que isso também pode se dever ao fato de que os times já estão tendo uma amostra maior dos jogos do Fluminense no ano para estudar melhor e encontrar uma maneira melhor de tentar contornar o seu estilo de toque de bola, de posse de bola? E se sim, se foi isso, como fazer para contornar isso agora para o Campeonato Brasileiro? Então, sempre conforme você vai jogando, as equipes vão te estudando. Mas o meu jeito de jogar, as pessoas já sabem faz muito tempo. Então, estão estudando há bastante tempo o jeito de jogar. E a gente tem que, quando encontra dificuldades, todas as dificuldades que você encontra, para mim funciona assim. É uma chance também de você melhorar o time. Então, esse time foi um time que produziu bastante dificuldade no Fluminense. Dos times, defensivamente, foi o time que se armou melhor para jogar contra nós até agora no ano. A gente teve dificuldade lá no começo do jogo, hoje mesmo quando o campo estava seco, a gente estava encontrando dificuldade também. Então, é a chance que você tem de estudar e melhorando sua própria equipe. Quando você tem muita facilidade para impor, você acaba ficando numa zona mais confortável. Então, o Luverdense acabou proporcionando algumas coisas para a gente que a gente tem que melhorar a equipe. Então, é uma melhora que a gente não tem como parar. Principalmente quem está jogando com a proposta de controlar, de criar movimentos de ataque, a condição era infinita para a gente melhorar. Então, hoje foi um dia, esse adversário, assim como o Flamengo também, nos deu a chance de melhorar, porque fez uma pressão bem feita. A gente vai para o Campeonato Brasileiro, foram aí alguns presentes que a gente teve, para a gente poder melhorar o time.